Bem-vindos a mais um dia da Semana Santa, Semana do Calvário, restaurados em Cristo. Compartilhe esse link. Que Deus abençoe você com essas mensagens de amor e de esperança. Eternado, carrega sua cruz sobre seus ombros, o preço do amor. Ele foi julgado, condenado a morrer. Em sua face, as marcas do sofrer. Cravos pregados, sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, traz vida ao pecador, se entregou. Em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Eu não sou digno de ungir seus pés, mas hoje escolho sua vontade obedecer. Toca em meus olhos, para que eu veja sua luz. Me guia no caminho, onde encontro sua cruz. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura. A infinita graça me alcançou. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura. A infinita graça me alcançou, se entregou. Em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. É sobre recomeçar. É sobre transformação. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre perdão. É sobre transformação. É sobre recomeço. Eu sou Sebastião Soares, mas desde criança conhecido como Bastos. Eu
Sou uma pessoa que nasci no lar espírita, cheguei até a comer comida sacrificada ao diabo, né? Meu nome é Lúcia, eu também sou nascida e criada em Alagoas, mas a minha família também era uma família assim, era um lar assim tumultuado, de muita confusão, porque meu pai era alcoólatra e batia muito na minha mãe, judiava muito dos meus irmãos, e cada vez a coisa ficava pior. E ao conhecer o Basto, eu percebia que eu ia ter um lar diferente. E em 1978, tomei a decisão de casar com ela, mesmo contra toda a minha família. E no terceiro ano de casamento, já a partir do segundo ano de casamento, então começou a dar tudo errado. As coisas começaram a acontecer de uma maneira assustadora. Eu lembro que eu saía com os meus amigos no fim de semana, pegava o dinheiro que trabalhava e gastava todo bebendo cachaça no fim de semana. E ela ficava em casa sem comida. Eu é que causava todo o pânico na minha casa, no meu lar. E foi um dia que eu cheguei, eu lembro muito bem, e ela falou comigo, eu estava embriagado. E ao ela falar, eu levantei a minha mão e bati pela primeira vez no rosto da minha esposa. Aquela pessoa que eu prometi no altar amar, ali eu estava realmente levando ela ao chão com a bufetada, com a tapa no rosto dela. É só Deus mesmo para dar um jeito na nossa vida, porque o nosso casamento não tinha mais patamar, não tinha como continuar. Ao lado do nosso barraco, uma senhora era adventista e nós não sabíamos. Então, ela chegou para a vizinha, que era amiga dela, assim, e disse assim: você permite que eu vá assistir essa reunião? Porque eu achei muito bonito esse slide, esse negócio que vocês passam aí. E nós começamos a ouvir. Eu achei interessante que ela disse assim para mim: Basto, vamos comprar uma Bíblia. Eu ainda estava bebendo. Eu ainda estava maltratando o nosso lar. E a Bíblia, nós começamos a ler no 12º estudo que o pastor deu, ao lado do nosso barraco. Ela chegou para mim e disse assim: Bastos, eu não sei você, mas eu quero me batizar. Aí eu disse assim: bom, então eu vou batizar com você. E nós se batizamos naquele ano, em 1982. Naquele ano que nós nos batizamos, amigos, a minha primeira coisa a fazer, evangelizar a minha família que era espírita. E Deus me conduziu de uma forma tão grandiosa que minha mãe se batizou com 85 anos de idade. Todos os meus irmãos, menos 2, todos os outros se batizaram. São oito irmãos. A mãe dela se batizou e fui eu que batizei ela. Mais de 10 pessoas hoje na família dela é batizada na Igreja Adventista. Então Deus nos abençoou de uma maneira tão poderosa. Nós nos casamos, evangelizamos a família, toda a família se batiza e depois Deus me dá a condição financeira de formar todos os meus filhos em faculdade. A nossa casa se tornou uma porta aberta para os jovens da igreja, onde já hoje, posso dizer para vocês com toda a convicção, já batizamos, eu e a Lúcia, pelo poder de Deus, mais de 1000 pessoas. E Ele me tirou das trevas, da escuridão, do sofrimento, para uma vida de alegria. Educou meus filhos, porque não fui eu, foi Ele que educou para mim. Então não tenho que pagar e sei que todo mundo será feliz se seguir e fizer o que eu fiz. Abraçar Jesus sem duvidar e sem demorar. Boa noite. Sou da Igreja Central de Itaquaritinga. Meu nome é Carlos. Estamos iniciando o culto nessa quinta-feira e vamos iniciar então com uma oração. Baixemos nossa fronte. Senhor bondoso Deus, humildemente estamos diante de Ti
pedindo a tua presença. Sabemos que não merecemos, somos pecadores, cheios de falhas, mas o Senhor nos promete que, antecedendo a volta de Jesus, nesses tempos finais, o Senhor derramaria o seu Espírito, o Espírito Santo em forma de chuva serôdia, com grande poder. E o que nós estamos pedindo agora, implorando, é uma chuva torrencial do Espírito Santo, para que no falar, como no ouvir, sejamos inspirados. Nos dê a tua paz, nos dê a tua direção, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, meu Deus, amém. Essa noite de quinta-feira, nós vamos falar sobre as três cruzes. Antes, porém, eu gostaria de ler um verso, 4 versos seguidos, né? De São Lucas 23, do 39 ao 43. Diz assim: um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez, é inocente. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A gente vê aqui que, apesar que nós não vamos ler, mas os dois estavam fazendo chacota de Jesus. Os dois estavam ironizando. Mas a certo momento, ele se posicionou, pensou bem e, até dirigido, inspirado pelo Espírito Santo, disse essas palavras, né? Nós merecemos o que estamos recebendo, mas esse nada fez, esse é inocente, esse nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que estava realmente acontecendo? A gente sabe que os feitos de Jesus, todos os acontecimentos, esses 3 anos e meio que ele pregou o Evangelho, as pessoas viam, conheciam, todas as pessoas naquela região sabiam quem era Jesus, sabiam dos seus feitos, seus milagres. Uma hora, com alguns pães, alguns peixinhos, sustentou num dia 3.000 pessoas, em outras 5.000 pessoas, e a gente sabe que essas pessoas que foram alimentadas eram contados só os adultos. Então, se a gente fizer uma conta por baixo, a gente vai ver que, sendo um homem, normalmente tinha uma esposa, mais os filhos, imagino eu que pelo menos, se fossem 5.000 pessoas, pelo menos 20.000 pessoas foram sustentadas. Então, esses milagres corriam por toda a região. E os dois sabiam, ou presenciaram, ou lhes contaram, mas sabiam quem era Jesus, da sua bondade, da sua compaixão com as pessoas, como tratava as prostitutas, apesar de não serem reconhecidas, até como seres humanos, mas ele tratava as pessoas todas por iguais. Então, Jesus era, creio eu, né, que ele era bem visto por todas as pessoas na época. De repente, é colocado o líder deles, Barrabás, diante de Pôncio Pilatos, Jesus e Barrabás. E um deles ia ser inocentado, porque Jesus achou que colocando os dois, Barrabás, achando que os dois sendo colocados diante da multidão, eles iam escolher liberar Jesus Cristo e crucificar Barrabás. Mas naquele momento eles decidiram pela soltura de Barrabás e a crucificação de Jesus. E a gente bem sabe que quem mais gritava, quem mais dizia crucificam no meio da multidão, porque todos diziam crucificam, era o próprio demônio, o próprio Satanás, com seus anjos que estavam ali no meio daquela multidão. Agora, Jesus, ele recebeu a sentença que ele não merecia, ele não era um criminoso. Barrabás era um criminoso, e esses dois eram comparsas dele.
Agora, só que um deles continuou acusando Jesus e ironizando Jesus. A certo momento, caindo em si, falou que esse é inocente, nós estamos aqui porque merecemos, esse aí não, esse é inocente, esse é o Filho de Deus. E voltando para Jesus, pediu que quando Jesus fosse para o seu reino, que ele se lembrasse dele. E Jesus disse que quando ele retornasse, ele seria salvo. E quando que Jesus vai retornar e vai salvá-lo? No final dos tempos, né? Não que ele seria levado naquele momento, como muitos interpretam. Então, essas 3 cruzes têm uma representação. A gente sabe que uma das cruzes era a cruz da redenção. Uma das cruzes era a cruz da recepção. E a outra cruz era a cruz da rejeição. A cruz redentora era do Messias, o esperado, que era nosso Senhor Jesus Cristo. Diante do tempo profético, a gente sabe, a gente vê lá mesmo em Gênesis 3, se não estou enganado, Gênesis 3,15, vou abrir aqui Gênesis 3,15, que se referia a ele, Jesus um dia tomando a forma humana e numa morte nos dar direito à salvação. Olha lá. Aqui Jesus, a profecia está dizendo: e porém inimizade entre ti e a mulher, é Deus falando, né? Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente e a igreja, entre a tua semente, a semente da igreja e a semente de Satanás. Esta te ferirá a cabeça, que foi quando Jesus morreu na cruz, ele pisou na cabeça da serpente, e tu lhes ferirá o calcanhar. Satanás ia feri-lo, ia matá-lo, né? Mas mesmo ele ferindo Jesus, Jesus ia pisar, ia massacrar, ia pisar na sua cabeça e ela seria sentenciada à morte. E essa serpente representa Satanás, ela vai ser destruída nos últimos dias, Satanás. Ele, seus anjos e todos os seus seguidores, né? Agora, Jesus, o Messias esperado, ia nascer uma criança. Nasceu uma criança, se tornou um ser humano e sem nunca ter cometido um só pecado, numa morte de cruz, ele deu direito à salvação à sociedade humana. Não é que Jesus morreu na cruz, ele salvou a sociedade humana. Ele deu direito, porque nós não tínhamos direito a nada. Quando o primeiro homem desobedeceu e se contaminou com a doença do pecado, ele transmitiu essa doença para toda a sociedade que sequencialmente foram nascendo de acordo com o tempo. E todos nós pecamos. Aí muitos dizem, mas eu não fui eu não estava lá, eu não cometi o pecado de Satanás, de Adão. Mas se você acha que você é um vencedor, que você não estaria lá e que você não é culpado, fica um minuto sem pecar, fica um minuto sem pensar em pecar. Porque só no pensar nós pecamos. Então, todos nós estamos na mesma situação, todos nós somos pecadores e nenhum de nós é inocente. Nos tornamos inocentes através da morte de Cristo, porque na sua morte de cruz, aquele que aceita Jesus como Salvador pessoal, esse é purificado. Jesus transfere, porque quando a pessoa confessa o seu pecado, na antiguidade, o ser humano quando cometia um pecado, ele levava um cordeiro diante do sacerdócio e diante do sacerdote, ele com o cutelo, ele cortava o pescoço do cordeiro e recolhendo assim o sangue, o sacerdote, com esse sangue, porque antes de ser cortada a veia jugular do cordeiro, o pecador tinha que pôr a mão sobre a cabeça do cordeiro, confessar, transferir o seu pecado para o cordeiro, e no recolhimento do sangue, esse sangue era levado para o santuário, e lá no santuário era transferido do pecador para o cordeiro e do cordeiro para o santuário. E era retido todo o pecado confessado do povo de Deus dentro do santuário. E uma vez por ano, que hoje o judeu comemora como o dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão, esse dia do perdão, para nós cristãos, representa a volta de Jesus.
eles ainda estão esperando o Messias. Enquanto nós estamos esperando Jesus pela segunda vez, já como Deus, né? Mas não como uma criança inocente, ou como um homem que morreu por todos nós, que é o Deus tomando a forma humana, o Filho do Homem tomando a forma humana, e numa morte de cruz nos dar direito de salvação, ele já não mais vai vir dessa forma, ele virá como Deus, o Deus Salvador, o Deus que já redimiu, né? A redenção já foi feita lá na cruz, agora ele vem como o Rei do Universo, né? Mas quando Jesus, a gente sabe que logo após a sua morte ele foi levado aos céus e depois de ficar vamos supor, ele se apresentou diante do Pai para ser reconhecido se havia sido válida a sua morte de cruz. Depois de no mesmo dia retornar à terra, ficou mais 40 dias com os homens, e nesses 40 dias que ele ficou com os homens, no término dele ele foi levado às alturas, e lá, quando ele foi levado aos céus, a gente sabe que quando Estevão foi apedrejado, Jesus entrou no lugar santo, aquele dia do apedrejamento de Estevão, que os judeus é o cumprimento das 2.300 tardes de manhã. Nesse dia Jesus entrou no santo, e ele é entronizado ele veste a sua roupa sacerdotal, e a partir daquele momento, agora a gente sabe que depois do dia 22 de outubro de 1844, abre-se os livros, começa o julgamento, né? Julgamento primeiro pela casa de Deus, então o povo de Deus começa a ser julgado, e primeiro por Abel, até o último homem quando Jesus voltar, quando completar-se o número dos salvos. Aí Jesus volta, isso é depois os 1000 anos, né? Quando o salvo já está com Jesus no céu. Mas Jesus, quando se completarem, né? Esse tempo que a profecia ela é cumprida, Jesus vai retornar. E a gente vê em 1 Tessalonicenses 4, vamos abrir lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. Diz aqui: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens do céu a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A partir desse momento que eles são levados para o céu, aí começa o julgamento dos ímpios, que é o início do milênio. Mas quando Jesus se ascende ao céu, começa o julgamento do povo de Deus. E a purificação do santuário celestial, né, que se inicia e que se vai dar quando Jesus volta, quando ele lança o pecado do povo de Deus sobre Azazel. E Azazel vai ser, no final de tudo, destruído ele, seus anjos e todos os seus seguidores. Bom, voltando aqui sobre a cruz da redenção, Jesus nos redimiu do pecado, e Jesus era a cruz central. Aquelas 3 cruzes foram feitas para criminosos, e a cruz central era para o líder deles, que no caso seria Barrabás, mas ali estava o inocente, que era Jesus Cristo. Agora, a cruz da redenção era a cruz de Cristo, mas aí tem a cruz da rejeição. De quem que era a cruz da rejeição? Vamos ver lá em Lucas, voltando, Lucas 23, 39. Lucas 23, 39, desculpa, que eu mexi com o cimento esse dia, minha mão está meio seca. 23, 39. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava contra ele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Então, ele estava ali porque ele era culpado. Ele estava ali porque ele merecia o que ele estava fazendo. E parece que com algum motivo ele acusava Jesus. Ele queria dizer que
tu és Deus? Tu és o Messias esperado? Salve você! Salve a nós! Né? Livra-me dessa situação de sofrimento. Ele não queria morrer, mas ele merecia a morte, como cada um de nós merece a morte por causa dos nossos pecados. Mas por uma infinita bondade, por um amor imenso, Deus se tornou humano e numa morte de cruz nos dá o direito à salvação. E esse era o ladrão. Se a gente lê lá em 2 Coríntios 7, 10, vamos abrir lá, 2 Coríntios. Me desculpe aqui a demora. 7, 10. Diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, a qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, lendo novamente, 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Quer dizer, se eu pecador, eu me sinto constrangido, porque a gente sabe que certa vez, né, disseram, a gente sabe que Deus é longânimo, bom e justo, mas é misericordioso, mas ele tem que aplicar a justiça dele também. E um dia eles chegaram para Jesus e perguntaram: quantas vezes tem que ser perdoado o pecado de um ser humano? E a gente sabe que de acordo com a lei eram 3 vezes. Eu tinha que perdoar o meu próximo 3 vezes, que era o que exigia a lei. Mas Pedro estando ali e Jesus perguntando para ele querendo ser longânimo além do que deveria, né? Ele falou: não, Senhor, 7 vezes. Aí Jesus falou, ele falou assim: Jesus vai falar, como você é bondoso, Pedro. Mas Jesus disse: não é 7 vezes, é 70 vezes 7. Quantas vezes for preciso, eu perdoo, desde que você se arrependa e não cometa mais o pecado. Mas a gente sabe, né, que nós somos pecadores. A gente comete um pecado e pede perdão para Deus. De repente, numa fraqueza, a gente vem a cometer aquele pecado de novo. O que eu tenho que sentir? Constrangido. Como era para aquela pessoa que levava o cordeiro diante do sacerdote, ele levava um animalzinho tão bonitinho ali, um cordeiro bonitinho, branquinho, né? Sem defeito nenhum, porque o defeito representava o pecado. Não porque as pessoas que têm defeito físico, elas não vão ser salvas, não é isso que está dizendo. É que aquele cordeiro representava Cristo e representava o pecado, e Jesus não cometeu um só pecado. Então, aquele cordeiro não podia ter uma representação do pecado. Então, esse cordeiro era sacrificado. Então, aquele sangue, aquele cordeiro representava Jesus. E a salvação, o perdão, desculpa, ele não importa até onde você foi, não importa qual o grau do teu pecado. O que Deus quer que você faça é que você peça perdão pelos seus pecados em nome de Jesus e se arrependa e não venha cometer mais. Mas se você vier a pecado, ajoelha-te. Hoje não há necessidade mais da morte do cordeiro. Cristo, de uma vez por todas, morreu na cruz. E naquela morte de cruz, ele aboliu o sacrifício de animais. Não há mais necessidade da morte de animais. A lei moral, que é a lei divina, a lei dos 10 mandamentos, ela é eterna. Ela sempre vai existir. Mas a lei cerimonial, que era a lei da morte de animais, essa foi abolida na cruz, então não há mais necessidade. Então, quando eu cometo um pecado, o que eu faço? Vou no meu quarto, me ajoelho, confesso ao meu Deus em secreto o meu pecado, e Deus, que me vê secretamente lá no meu quarto, vai me abençoar, transferindo o meu pecado para quem? O Cordeiro de Deus, que se encontra hoje aonde? No tabernáculo celestial, no templo, no santuário celestial, que não é aquele que Moisés construiu, nem que Salomão mais tarde construiu fixo, mas o santuário, o verdadeiro santuário que está em Hebreus,
que está no céu. Então esses nossos pecados hoje confessados são retirados de nós e somos purificados por intermédio do sangue que Cristo derramou na cruz. E somos perdoados e purificados, e os nossos pecados, eles não são apagados, eles são transferidos, eles vão ser apagados definitivamente quando Jesus lançar os pecados do povo dele confessado sobre Satanás. E aí quando Satanás for destruído, ele vai ser destruído com os seus próprios pecados e com os pecados do povo de Deus. Os ímpios não. Os ímpios vão ressuscitar com seus próprios pecados e morrer com eles. Bom, vamos ler lá em Tiago 1,15. Desculpa, Tiago 1,15. Diz assim: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Então o que acontece? O que o pecado ocasionaram para a sociedade humana? A morte. Então somos merecedores da morte. E aquele Cristo que estava ali na cruz do centro, ele morreu no nosso lugar. Então o que nós merecíamos, ele levou. E ele nos deu o quê? Salvação eterna. Ele nos abençoou com a vida eterna e com os nossos pecados consumidos, né? Transferidos, que no final vai ser consumido junto com o diabo. Então, esse ladrão era um homem que estava colhendo o que semeou e não estava gostando. Vejam, durante toda a sua vida, esse homem semeou frutos da carne. A Bíblia diz que em Gálatas 6,8, vamos ver lá. Gálatas. Gálatas 6,8. Diz assim: porque o que semeia a sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Quem vive em Cristo através do Senhor Espírito Santo vai ter a vida eterna, porque hoje a gente sabe que Jesus morreu, está no céu, mas ele disse assim certa vez: é bom que eu morra. Os apóstolos disseram: não é bom que o senhor morra, não é bom que eu morra, porque se eu não morrer, desculpa, é bom que me desculpe o que eu disse. Jesus disse: é bom que eu vá, porque ele já tinha morrido, né? Porque se eu não for, o Espírito Santo não vai ser derramado. Aí eles entenderam, falaram: então o senhor vai. Então Jesus foi, e quando ele foi, quem que ele mandou? O Espírito Santo. Agora, Jesus não podia estar em todos os lugares. Ele podia, como Deus, estar em todos os lugares. Mas nesse processo de salvação, cada um da Santíssima Trindade se posicionou de uma forma. E Jesus, na posição de tomar a forma humana, ele podia, como ser humano, estar em um local só. Agora, quando ele se ascendeu ao céu, o Senhor Espírito Santo, ele já estava, o Senhor Espírito Santo sempre esteve entre nós. A gente vê desde o começo, na própria criação, o Espírito Santo participando da criação. Mas assim, como um poder, ele, como chuva temporã, Jesus foi e mandou o Espírito Santo. Agora, o Senhor Espírito Santo podia estar com todos, em todos os lugares. Então, o poder de Deus poderia influenciar o povo de Deus, e o povo de Deus influenciar a toda a sociedade humana, e o direito de salvação seria dado a todos, porque a gente sabe que quando Jesus voltar, não haverá um só inocente. A pregação do Evangelho vai ser pregada em todo o mundo. Agora, nós seres humanos conseguiríamos isso? Não, de forma alguma. Isso só vai ser possível porque, primeiro, a gente sabe que na época apostólica, o Espírito Santo foi derramado no dia do Pentecoste como chuva temporã. E a gente sabe que naqueles tempos eles pregaram. Se Jesus quisesse ter voltado naquele tempo, ele poderia ter voltado. Mas agora, nos tempos, nesses dias atuais que precedem o fim, o Espírito Santo, quando Jesus se ascendeu ao céu,
ele vê essa chuva, veio amadurecendo, veio granulando os cachos, né? A gente sabe quando planta o arroz, forma-se aqueles cachos. A gente sabe que um pouquinho antes do plantio tem que haver uma chuva para regar a terra. Quando a terra está molhada, começa o plantio. Aí, depois do plantio, começa a cachear, começa a crescer, vamos dizer assim, os pés de arroz. E aí o que vai acontecendo? Antes de que o grão se amadureça de uma vez por toda, precisa ser derramado mais uma chuva, para que os grãos sejam amadurecidos, para que o ceifador, que é Jesus Cristo, venha e colha. Mas só que essa chuva que vai ser derramada para o amadurecimento dos grãos é a chuva serôdia. E essa chuva serôdia que vai amadurecer os grãos e Jesus vai vir colher. E quando que ela começou? Creio que já começou, porque a gente vê acontecimento, o evangelho sendo pregado como nunca foi. A gente sabe que sempre foi pregado, mas não dessa forma como está sendo derramado hoje, como o evangelho sendo pregado. E a gente sabe que de uma das consequências dessa pregação, essa própria pandemia. A gente sabe que essa pandemia, ela atingiu toda a sociedade humana, mas trouxe reflexão. Muitas pessoas que não oravam, que não se prostravam diante de Deus, estão se prostrando, seja da forma como for, reconhecendo que Deus é Deus, que nós não temos capacidade de nada, que nós não somos nada. Mas o único que pode nos salvar e nos livrar não só dessa pandemia, mas do próprio pecado e das próprias pragas que vão ser derramadas no final, que são 7 pragas relacionadas aos 10 que caíram no Egito, é só Deus. Quando a gente sabe quando fechar a porta da graça, logo após Jesus vai retornar, mas começa a cair as pragas. E essas pragas o povo de Deus eles não vão ser atingidos com essas 7 pragas, mas eles vão ficar numa dúvida cruel, porque a gente sabe que em certo momento o Espírito Santo vai ser retirado. Mas quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Então o povo de Deus vai ficar um tanto inseguro, mas só que ele está salvo. Isso para que Deus prove para a sociedade universal o verdadeiro caráter de Satanás, porque ele vai agir de forma com um ódio terrível. Ele sabe que Jesus está voltando, ele sabe o que está acontecendo. E ele, quanto mais pessoas ele puder fazer com que se perca, ele vai fazer. Mas só que ele mesmo, não só o ímpio, como o próprio Satanás, está sob a operação do erro. A operação do erro faz com que a pessoa ache que há mais uma chance, que nós temos mais uma oportunidade. Mesmo irracionalmente, através do pecado, nós podemos dominar a cidade santa. E eles não podem, eles não têm condição para isso. É comparar o poder de Deus com o poder de Satanás. Deus é Deus, o poder de Deus é imenso, é uma coisa inacreditável, uma coisa que a nossa concepção humana não entende. Mas Satanás tem um poder, mas um poder de Satanás, um poder que diante de Deus não é nada. Só que ele usa o amor de Deus contra Deus, por isso que fica parecendo que ele tem poder, que ele pode agir, que ele faz o que ele quer. Não pode fazer o que ele quer. Ele é limitado. Só que para nós seres humanos, quando acontecem certas coisas, o próprio ser humano que serve a ele, a gente sabe que vários grupos servem a Satanás abertamente, eles acham que o líder deles é super poderoso e que vai tomar conta da situação, mas ele não vai, ele vai ser destruído, já está preparado, ele já está preparado para a destruição desde que Jesus morreu na cruz. Ele só está dando os pulinhos porque Jesus pisou na cabeça dela, da serpente, que é Satanás, só que ela está com a cabeça esmagada. Mas sabe que quando a gente pisa na cabeça da serpente, às vezes ela está até morta, mas ela continua dando seus pulinhos. Mas só que se ela cravar os dentes, mesmo dando pulinho, mesmo morta, ela cravar os dentes dela com aquelas bolsas de veneno que ela tem atrás dos dentes, ela mata a pessoa, porque a pessoa vai ser envenenada da mesma forma. E é isso que está acontecendo. Então nós vimos, né, a cruz, que é a cruz de Cristo, que é a cruz da redenção, a cruz da rejeição, que é a cruz, então, cada um de nós, da sociedade humana, estamos em uma das duas cruzes, porque na cruz central só um pode estar, é nosso Senhor Jesus Cristo, mas nas outras duas cruzes, um de nós vamos estar simbolicamente uma das cruzes, ou você está rejeitando, ou você está recepcionando o nosso Senhor Jesus Cristo como teu Salvador pessoal. Aquele que está rejeitando,
vai ser destruído. E aquele que está recepcionando, se ele permanecer firme até o último dia, ele vai ser salvo, ou então morreu. A gente sabe que muito do povo de Deus não suportariam esses dias finais. E muitos estão sendo tirados já. Para que não, vamos supor, estão morrendo. Muitos dos cristãos verdadeiros a gente vê morrendo, a gente fala, mas por que eles estão morrendo? Às vezes são pessoas até espirituais, mas é que eles não suportariam. Então é melhor que Deus tire eles agora do que eles sofram e até se percam às vezes. Então Deus, no momento certo, está tirando eles. Agora, um grupo especial vai ficar para o tempo do fim. É um grupo não forte por si próprio, mas forte porque o Espírito Santo está dando essa segurança para ele, está fortalecendo. Então essa confiança que essas pessoas têm em Deus, esse grupo fiel que vai permanecer quando Jesus voltar em pé, vivos, esse é um grupo especial, é um grupo que e esse grupo, lógico, é de 1844 para cá, é um grupo fiel. É um grupo que, mesmo em situação tão precária, eles vão permanecer em Cristo até o último momento. Então a gente vê aí que esse grupo da rejeição, eles vão se perder. Mas existe um grupo, que é o grupo da recepção. Nós vamos ler, se nós lermos lá novamente Lucas 23, 40, o que fala lá? Lucas, nós até já lemos, vamos ler novamente. Lucas 23, 40. Eu passei aqui, Lucas 23, 40. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo, repreendia-o. Esse estava repreendendo aquele que estava acusando. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Poxa vida, os dois estavam diante de Deus. Eles estavam diante do único... nós estamos nesse mundo, que nós temos que entender bem, por um único objetivo, que são dois. Um objetivo que são dois, que pode parecer estranho. Ou para ser salvo ou para se perder. E Deus está dando o livre-arbítrio para nós tomarmos a nossa decisão. Deus sempre dá o livre-arbítrio. Deus não exige, Deus não obriga você a nada. Ele te dá o direito de decidir qual posição que você vai tomar. O que você quer? Você quer ser salvo e aceitar Jesus como salvador pessoal? Ou você quer viver uma vida desregrada, sem princípios, sem moral, fazendo tudo que você gosta? Porque nem sempre o que a gente gosta é o certo. Porque muitas das coisas que nós estamos fazendo Deus sofrer. Os próprios cristãos. Nós às vezes fazemos muitas coisas que magoam a Deus. Nós sabemos da verdade. Às vezes vivemos boa parte da verdade. E muitas das coisas que não são verdade, a gente vê que o mundo hoje, se realmente a gente analisar, porque antigamente a gente sabe que olhava para uma pessoa, você via através da sua vestimenta, você via através da sua alimentação, você via através do próprio comportamento, de tudo. Você olhava para aquela pessoa e falava, esse é um cristão. Hoje não, o cristão está igual ao mundo. A gente se veste como o mundo, a gente come como o mundo come, a gente não se importa com mais nada, a gente acha que Jesus vai voltar, ele é compassível, ele é misericordioso. E eu, sendo adventista, estando na igreja remanescente, que a gente não estou acusando, a gente sabe que a maior parte do povo de Deus não está na igreja adventista. A gente sabe que a igreja é a igreja da profecia. Ela surgiu no dia do cumprimento da profecia, do dia 22 de outubro de 1844. Essa é a igreja da profecia, é o cumprimento. Qual é a única igreja que surgiu nesse dia? É a igreja do 27º dia. Mas não quer dizer que a pessoa, ela estando nas fileiras da igreja adventista, ela está salva. Ela só está aprendendo coisas que as outras igrejas não entendem, não praticam. A própria questão do santuário. O adventista, ele tem todos esses oráculos, ele tem todo esse conhecimento, mas às vezes não pratica. E então o que vai acontecer? E a própria profecia diz. E são livros adventistas.
que é da senhora Ellen G. White, que é o livro de Espírito e Profecia, que fala que o maior grupo do povo de Deus está onde? Lá fora da igreja, na Babilônia. Então esse povo que está lá fora, no momento certo, eles vão entender que esse é o caminho certo. E muitos que estão aqui, que serão acusadores dos próprios irmãos, vão sair da igreja. Então não quer dizer que você está na igreja e está salvo. Se você não estiver orando, se você não estiver lendo, se você não estiver se preparando, você vai se perder. Não adianta você estar dentro da igreja, porque você não está se alimentando. Se você não se alimenta, você se enfraquece e você não tem estrutura física, moral e espiritual para tomar uma decisão certa. Então essa cruz da recepção, se nós lemos em Provérbios, eu não vou ler, mas aqui está escrito, Provérbios 9:10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele sabia que Deus era o juiz das coisas, esse da recepção, que é aquele que se voltou para Jesus. O que eu acho interessante é isso, é que os dois acompanharam todos esses acontecimentos. Ele não estava, muitos dizem que ele estava tomando a decisão agora. Não, ele sabia que Jesus era o Messias. Mas só que o que acontece? Nós somos levados por todo... Não fala que nós somos levados por todo vento de doutrina, que nós somos levados com uma turba, a gente se coloca no meio da multidão, a gente acompanha a multidão, parece que a gente não quer ser diferente das outras pessoas. Então ele tomou uma decisão porque ele viu que todo mundo estava fazendo isso, ele foi fazer igual. Não quer dizer que as suas atitudes eram corretas, ele era um bandido, um bandoleiro, mas só que ele tinha o conhecimento da verdade, só que ele não se posicionou. Até que chegou o momento que o Espírito Santo tocou nos dois. Um recepcionou o Espírito Santo e outro expulsou. Aquele que recepcionou, que é esse, que aceitou a redenção, né? A recepção e não a rejeição como o outro, esse sabia que Deus era o juiz das coisas. Segundo ele percebeu que era um homem condenado e sem saída. Observe, aqui fala assim, que observar o verso 40, né? Vamos ler aqui, São Lucas capítulo 23, 40. Desculpa, São Lucas 23, 40. Respondendo, porém, o outro repreendia o que estava dizendo. Tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Ele disse, esse aí é Deus. Você nem mesmo estando na mesma condenação de Deus, você se arrepende, você cai em si. Aí quando ele se voltou para Jesus, pediu para Jesus se lembrar dele quando entrasse no reino. E foi a resposta de Jesus, que no dia em que Jesus voltar, ele vai estar com Jesus entre os salvos. Então, por fim, o ladrão percebeu que somente o Senhor Jesus poderia salvá-lo. Ele virou-se para a cruz central, a cruz da redenção, e proferiu essas palavras: Jesus, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E é o que todos nós temos que fazer. Senhor, porque você está numa cruz ou na outra. Então você deve ser aquele bandido, a representação dele, o bandido, vamos supor, aquele pecador que estava naquela cruz do lado, que se voltou para Cristo e disse: Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino. Cada um de nós temos que ser como esse, porque em uma das cruzes você vai estar, ou que nega Jesus como salvador pessoal, ou aquele que recepciona Jesus como salvador pessoal. Então essa é a nossa oração, né? E o que o culto dessa noite quis dizer para nós, que são 3 cruzes. Uma cruz é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, o Redentor do mundo. É o Deus Todo-Poderoso, tomou a forma humana e não parecia que ali ele estava sendo derrotado. Não, ele estava saindo vitorioso. Ele veio para aquilo, ele veio para morrer em nosso lugar e ele cumpriu tudo sem nunca ter cometido um só pecado. Então aquela é a cruz que nós, estando no lado ou estando do outro, voltarmos, uma não voltou, mas aquela que se volta para Cristo e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Que você seja e eu seja como um dessa cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Salva-me para a vida eterna. Quero morar contigo para toda a vida eterna. Mas para isso também eu tenho que fazer a minha parte em tudo isso. Pregar o Evangelho. Você está pregando o Evangelho?
Você está dando estudo? Estamos em época de pandemia. Cada um vai arrumar uma desculpa para não dar estudo. Ou o que quer fazer, ele vai fazer de qualquer forma. Se tiver oportunidade, ele vai dar estudo. Seja até por telefone, ele vai arrumar uma forma de dar estudo. E o estudo vai dar, e o evangelho vai ser pregado. Então que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê a paz dele. É o que nós pedimos. Vamos orar então para encerrarmos esse culto. Senhor bondoso Deus, eu te peço compaixão, misericórdia, que o Senhor abençoe teu povo onde ele estiver. O teu filho, esteja em que igreja estiver, igreja, placa de igreja não salva ninguém. O que salva as pessoas é relacionamento com Deus e com o seu próximo. Que sejamos bons cristãos e bons filhos de Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, meu Deus. Amém.